Olá, na direção certa. Sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. Meu desejo é abençoar a sua vida, claro, através da palavra de Deus. Estar na direção certa é muito importante. Uma certa vez, eu trabalhava de motorista e estava em São Paulo e eu precisava fazer uma determinada entrega em um bairro que eu não conhecia. Então, no trânsito, eu perguntei para um motorista: você conhece tal bairro? E ele disse: sim, me segue. Então eu fui atrás dele, nós andamos, chegou um ponto que eu não consegui mais acompanhá-lo e ele foi embora. Então eu parei por ali e fui perguntar: que bairro que é esse? E a pessoa falou: o bairro tal. Eu falei: é porque eu estou procurando o bairro assim. Então aquela pessoa que estava me falando falou: você está muito longe, é do outro lado. Ou seja, aquela pessoa brincou, né, comigo e me levou para um lugar que não tinha nada a ver. Misericórdia, é muito ruim quando estamos na direção errada. Sabe, Davi e seus homens, eles estavam em um determinado momento da vida de Davi com um rei chamado Aquis, e numa cidade distante. E quando então ele retorna para a sua cidade, porque Davi, junto com seus homens, estavam morando numa cidade chamada Ziclag, quando eles voltam então para aquela cidade, Davi, que estava já vivendo dias difíceis na sua vida, porque o rei Saul estava tentando pegá-lo, estava correndo atrás dele o tempo todo, perseguindo Davi. Então Davi, no meio dessa perseguição, dessas lutas, Davi ele encontra mais uma tragédia na sua vida. 1 Samuel capítulo 30, versículo 3 diz assim: ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Sabe, meus irmãos, e naquela época era muito comum, quando um povo atacava outro povo, levar as pessoas como escravos. E as mulheres iam trabalhar como escravas, algumas seriam escravas sexuais, misericórdia, mas de alguma forma eles iam servir o outro povo agora sem liberdade como escravos. E Davi então, quando ele volta, ele encontra essa situação, a cidade toda destruída, queimada a fogo, e as suas mulheres, as suas crianças, todas foram levados como prisioneiros. Mas diante dessa tragédia, tudo isso que aconteceu, tem algumas reações. E vamos ver aqui três reações diante de uma tragédia. E a primeira reação que eles tiveram é que eles choraram. 1 Samuel capítulo 30, verso 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Chorar pode ser uma reação natural diante de algo que aconteça em nossas vidas e que nós não queríamos que acontecesse, que algo ruim acontece. Então chorar, isso é algo natural, e isso acontece com aqueles homens, apesar de serem guerreiros, lutadores, mas diante daquela situação, aqueles homens, juntamente com Davi, eles choram, conforme diz a palavra, até não terem mais forças. A segunda reação que houve diante dessa tragédia é achar um culpado do acontecido. Olha 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Parece que isso é instintivo em nós.
Se aconteceu uma coisa muito ruim, quem foi o culpado disso? Quem foi? Alguém vai pagar por isso. Muitas vezes é assim que pensamos e agimos, infelizmente. Essa reação nunca irá ajudar a aliviar a nossa dor e não ajudaria a aliviar a dor daqueles homens que estavam sofrendo, mas que estavam agora acusando Davi, querendo apedrejar Davi diante daquilo que estava acontecendo. Ou seja, a culpa é sua, Davi. Foi você que disse que nós tínhamos que ir lá para outra cidade, foi você que nos conduziu, então a culpa é sua. Mas achar um culpado não alivia a dor e nem resolve o problema. Sabe, Davi, que já estava enfrentando o quê? As mesmas dores daqueles homens. Também as suas mulheres foram raptadas, seus filhos haviam também, ele estava na mesma situação e agora está sendo acusado e os homens querendo apedrejar esse homem. Então a palavra diz que em função disso, Davi ficou profundamente angustiado. Também é uma reação normal, porque aqueles homens que estavam junto com Davi, aqueles que estavam lado a lado com Davi, agora estão dizendo que ele é o culpado e que queriam apedrejá-lo por causa disso. Sabe, isso deixaria qualquer um angustiado. Davi ficou, eu ficaria, você ficaria diante de uma situação dessa, diante de situação de pessoas que estão ao seu lado, daquelas pessoas que você confia, e aquelas pessoas começam a desconfiar de você agora e achar que você é o culpado da situação. Isso é muito comum em casa, meus irmãos, quando há uma briga entre casal. Então certamente a culpa é do marido ou a culpa é da esposa, e isso não resolve o problema, sabe? Isso não resolve o problema. Mas note algo aqui interessante que Davi fez nesse momento, que a angústia estava sobre ele. Ele faz algo que eu e você também precisamos fazer quando ficamos angustiados, porque queira ou não queira, a angústia pode vir sobre nós, mas Davi fez algo que eu e você precisamos prestar atenção e fazer a mesma coisa. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, a última parte do versículo diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Quem é o meu Deus e quem é o seu Deus? É nele que vamos nos fortalecer no dia da angústia. Sabe, Deus é socorro bem presente no dia da angústia. O Salmo, ele fala sobre isso. Mas Jesus também, ele disse em Mateus capítulo 11, no versículo 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos aqueles que estão angustiados, e eu darei alívio. Tem hora, meus irmãos queridos, que na hora da angústia, o que queremos fazer é fugir, é sair dali. Davi não. Davi foi buscar auxílio no Senhor, e eu e você precisamos aprender isso. A terceira reação que houve ali naquele momento, daquela situação que eles estavam vivendo, de encontrar a cidade destruída e os suas esposas e filhos terem sido levados como prisioneiros. Então, diante dessa tragédia, a terceira reação, e a terceira reação é de Davi. Davi pede direção de Deus para aquilo que ele deve fazer. Direção certa para aquilo que ele deve fazer. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, a parte A do versículo diz assim: Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei encontrá-los? Então Davi vai diante de Deus, e Davi faz essa pergunta ao Todo-Poderoso Deus: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Qual seria a resposta de Deus para Davi? Muitas vezes nós não queremos pedir a direção de Deus. E por quê? Porque nós sabemos qual a direção que nós queremos ir.
Também nós já decidimos qual direção, e se Deus fala algo diferente? Essas são as horas mais perigosas de nossas vidas, meus irmãos, quando achamos que estamos na direção certa e que devemos fazer aquilo que achamos que devemos fazer, quando sabemos o que fazer e quando fazemos sem direção de Deus. Vamos fazer, mas não na direção de Deus, e esta não é a direção certa. Agir pelo impulso da raiva pode ser muito desastroso em nossas vidas, meus irmãos queridos. Vamos estar numa direção que Deus não está conduzindo nós. Ou agir pelo impulso da ansiedade também pode ser algo muito desastroso em nossas vidas. Quando aparece alguma coisa e nós pensamos assim: não posso perder essa oportunidade, então vamos fazer alguma coisa que está fora da vontade do nosso Deus. Meus irmãos queridos, muitas vezes, nem todas, mas muitas vezes, as grandes oportunidades podem ser grandes armadilhas em nossas vidas, principalmente se não pedimos direção para Deus daquilo que devemos fazer. As grandes oportunidades, então, elas podem ser grandes armadilhas, ou ainda agir pelo impulso da necessidade. Sabe, meus irmãos, em 1982 eu estava desempregado e eu tinha um automóvel. Então veio um conhecido meu e disse para mim: você não quer trocar o seu automóvel comigo em uma Kombi? Essa Kombi, ela tem trabalho já, ela já está registrada em uma firma, então se nós fizermos negócio, você pode trabalhar naquela firma. Puxa, isso era de Deus. E eu disse: muito obrigado, Deus, muito obrigado. E eu fiz o negócio correndo, porque eu não podia perder essa oportunidade. Então fiquei com aquela Kombi, assumi aquele serviço e comecei então a fazer as entregas com aquela Kombi. Meus irmãos queridos, tudo o que você pensar naquela Kombi, tudo o que você pensar, quebrou naquela Kombi. Quebrava aquela Kombi o tempo todo e eu precisava pedir dinheiro emprestado para poder arrumar aquela Kombi. Sabe, meus irmãos amados, não foi fácil. Esse tempo, quantas lutas, problemas, eu fui entrando em dívida, acumulando, porque eu tinha que arrumar aquela Kombi. Eu saía da minha casa às 5 horas da manhã, eu voltava 10, 11 horas da noite, trabalhando demais, porque eu tinha na minha cabeça que esse era o caminho certo, que era Deus que tinha preparado isso para mim, mas eu não tinha pedido direção de Deus. Eu estava no caminho errado e não no caminho certo. Misericórdia. Chegou um tempo que eu consegui vender aquela Kombi, e daquilo que eu vendi daquela Kombi, eu paguei todas as minhas dívidas e fiquei sem Kombi, fiquei sem emprego, numa situação muito difícil. Ah, que experiência que eu tive na minha vida. E tudo por quê? Por causa da minha necessidade. Quando aparece aquela pessoa dizendo: olha, eu tenho um negócio para você, um ótimo negócio para você, já tenho trabalho, você vai trabalhar. Ah, meus irmãos, misericórdia. Então, agir pelo impulso da necessidade é ruim, é muito ruim. Agir pelo impulso da raiva também é muito ruim. E nós precisamos saber disso. São horas perigosas em nossas vidas. Por isso, precisamos fazer como Davi fez. Davi foi perguntar para Deus: devo persegui-los? Vou encontrá-los? Olha só o que Deus fala para Davi, porque Deus responde. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu.
persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Você vai ter êxito no que você vai fazer. Faça, agora estou te dando a direção. Era isso que Deus estava dizendo. Quando você está na direção certa, meus irmãos, ou seja, na direção de Deus, na orientação de Deus, tudo irá bem, tudo irá bem. Quando Davi então se reuniu com seus homens e eles foram atrás daqueles povos, primeira coisa, eles não sabiam para onde aqueles amalequitas tinham ido. Eles não sabiam para que rumo que deveria seguir. Então eles pegaram um rumo e começaram a seguir. Mas no meio do caminho, então o que acontece? Eles encontram um rapaz caído e esse rapaz está muito fraco. Então eles pegam aquele rapaz e eles dão água para aquele rapaz, eles dão comida para aquele rapaz. Então quando ele recupera as suas forças, Davi pergunta para ele: quem é você? E ele diz: eu sou um jovem egípcio e sou escravo de um amalequita. Mas o amalequita, quando viu que eu estava doente, me deixou aqui para poder morrer. E há 3 dias eu estou aqui. E se não fosse vocês ter chegado, eu iria morrer com certeza. Então Davi perguntou: para onde que eles foram? Então aquele jovem disse: eles foram para tal lugar, assim, assim. Olha, meus irmãos, eu poderia dizer, que sorte que Davi teve, que sorte que Davi teve de encontrar aquele rapaz para poder dar a direção certa, para mostrar para ele exatamente onde aqueles homens estavam. Sabe, meus irmãos amados, não é sorte. Quando o caminho é dirigido por Deus, quando é orientado por Deus, vão acontecer coisas no meio desse caminho, justamente para que a gente vá de encontro à bênção e à vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha pedido direção de Deus. E quando nós pedimos direção de Deus, meus irmãos, veja o resultado como que será. Samuel, capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 18 a 20, diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. Vou ler de novo. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Ou seja, Deus fez com que eles recuperassem tudo de volta, e eles voltaram com mais do que eles tinham, porque até os rebanhos daqueles homens ele foi tomado, porque agora era hora de Davi pegar os despojos. Então Davi pega tudo aquilo. Sabe, meu irmão e minha irmã querida, Deus continua sendo o mesmo. Deus continua dando a direção certa para aqueles que buscam direção nele. Por isso eu e você temos que buscar direção em quem? No nosso Deus tremendo e maravilhoso. Esse Deus pode nos levar à direção certa em nome de Jesus. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, dirija-nos, ó Todo-Poderoso Senhor. Senhor Deus, conduza-nos para o centro da sua vontade. Dá-nos a direção certa a seguir. Pai amado e glorioso Deus, nós consultamos ao Senhor para pedir direção. Perdão, porque muitas vezes achamos que sabíamos o lugar que tínhamos que ir. Misericórdia, Pai. Sabemos nada. Não sabemos. Queremos ser como Davi neste momento, Pai amado, e pedir a direção certa no Senhor. Devemos ir, não devemos ir. Devemos fazer, não devemos fazer. Devemos comprar ou não devemos comprar. Ah, Deus Todo-Poderoso, que possamos, Senhor Deus, de hoje em diante, qualquer coisa que fizermos, pedir a direção certa do Senhor, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, que quando pedimos, por misericórdia, o Senhor nos responde. Assim pedimos a sua bênção e agradecemos, Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Na direção certa. Qual é a direção certa? É aquele que o nosso Deus maravilhoso, aquela direção que o nosso Deus está apontando para nós. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Meu irmão, um grande abraço da minha parte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.